Sejam bem-vindos à live de domingo do canal Toque Nunca Mais. Meu nome é Antônio Coelho, eu sou um cara completamente recuperado do toque. E eu, na minha luta diária, na minha jornada diária, de mostrar para vocês que o toque tem cura sim. Eu apresento não apenas a minha própria história de recuperação pessoal, como eu procuro apresentar a história de recuperação pessoal de outras pessoas que adotaram um método Toque Nunca Mais e que chegaram lá ou que estão quase lá. Na verdade, o Rafael Freitas está aqui com a gente hoje, ele está quase lá, mas um quase muito quase. O cara já está completamente livre de sintomas, o cara está, na verdade, só fazendo um trabalho de se sentir mais seguro. Então agora é sentar e esperar mesmo, porque está desconsiderando tudo, as preocupações eventualmente pipocam, mas ele desconsidera firmemente, para que assim, até que um dia todas elas vão desaparecer, todas essas preocupações malucas que o toque trazem para a gente, vão perder toda a relevância que um dia tiveram. Pessoal, meu nome é Antônio Coelho, eu sou um cara completamente recuperado do toque. Para quem está aqui e não conhece meu trabalho ainda, sou um cara completamente recuperado do toque e eu trabalho nas redes sociais, ensinando e mostrando o caminho que eu fiz no meu próprio processo de recuperação. Eu apresento para vocês Rafael Freitas, um cara que está 90% recuperado do toque, usando o método Toque Nunca Mais. Ele levou a sério o método Toque Nunca Mais, levou a sério os 4 pilares do método Toque Nunca Mais e ele está aqui hoje. Uma honra receber você, Rafael. Seja muito bem-vindo à comunidade, seja muito bem-vindo ao canal Toque Nunca Mais, cara. Obrigado. Tudo bem? Beleza, boa noite, pessoal, boa noite. Não sei se minha voz está um pouco rouca, porque eu peguei problema de garganta, mas acho que está dando para ouvir tranquilamente. A tua voz está ótima, Rafael. Rafael, tá me ótimo. Fala uma coisa, de onde você é, onde você mora? Me conta um pouco da sua vida para o pessoal te conhecer um pouco. Eu sou aqui de Aracaju, Sergipe. Moro em Salvador porque estudo lá, mas agora eu tô de férias. Então eu tô aqui em Aracaju, curtindo um pouco. E é isso. Aracaju, Sergipe. Se tiver alguém daí, manda um alô. Que legal, cara. Sergipe, Aracaju, uma capital linda, né? Praias lindas aí. Muito. Aracaju, né? Muito. E sem toque fica melhor. Sem toque fica melhor, né? Muito melhor, diga-se de passagem, né? Muito. Muito melhor. E me fala, você sofre com toque desde quantos anos? Quantos anos você tem, Rafa? 23. 23. E você sofre com toque desde quando? Cara, essa é a pergunta, né? Que sempre que a pessoa faz é como se fosse quando que a posição de cagar foi feita, né? Ninguém sabe dizer, sabe? Não sabe direito. Porque é tanto tempo, porque você vai vivendo e você não sabe, né? O que é. Então você vai vivendo. E aí você não sabe o que você tem, você acha que é estranho, ou você nem percebe o sintoma porque não consegue classificar ele dentro de algo, né? Porque quando você diz toque, você está falando de um conjunto de sintomas de que pessoas fazem parte desses sintomas, se identificam e a gente tem o tratamento para ele. Então, quando eu soube que isso era toque, tem pouquíssimo tempo, mas os sintomas vêm assim meio soltos durante a vida, assim, muito. E você descobriu que tem toque através do meu canal ou você teve algum diagnóstico psicólogo, médico? Não, através do seu canal, foi quando eu consegui realmente conseguir colocar tudo aquilo que eu tava passando em uma caixa. Porra, isso é isso daqui. Foi através do Toque Nunca Mais, eu não lembro qual foi o vídeo específico, mas foi um daqueles vídeos de 30 minutos, assim, que é super esclarecedor. Uhum. E ali eu fui vendo, caramba, isso é isso daqui. E se isso é isso daqui, como é que eu faço para sair disso daqui? Porque não adianta saber o que tem que saber como é que é o caminho para sair. Senão não adianta a primeira informação, né? Exatamente. E agora você, tudo bem, você descobriu que o nome do que você tem, você pôs na caixinha esse ano,
Beleza, em 2023 Isso, você pôs na isso. caixinha. É. Assim, uma vez que você colocou na caixinha, eu tenho toque, você consegue trazer assim, será que você tem esses sintomas desde os 10, 11, 9, 15, 14, 8, 7? Tem uma noção aproximada? Cara, eu lembro de alguns mencionar temas. isso? Eu lembro de alguns temas assim, muito avulsos na adolescência e infância. Nunca foi algo assim muito forte. Mas isso veio se agravar, acho que principalmente depois que eu quebrei o meu braço. Porque eu sou músico e quando eu quebrei o braço, aquilo me impediu de fazer a atividade que eu mais gosto, que é tocar. Então isso naturalmente causou um aumento da ansiedade. E a ansiedade alterada, você tem uma predisposição a novos sintomas, por exemplo, de toque. Se a sua ansiedade estiver alta, né, você fica mais suscetível a entrar. Então, depois dessa quebra do braço, vários sintomas novos foram aparecendo aos poucos. E esse ano eu consegui reunir, dizer, caramba, é isso daqui, e conseguir entender o transtorno, porque para você sair das garras do toque, você tem que entender como ele funciona para poder quebrar o ciclo. Se você não entende como ele funciona, você não vai adequar o seu comportamento para a sua cura. Porque não adianta eu, Antônio, dizer assim, cara, você tem que desconsiderar. Você não pode acreditar em mim, você tem que, a partir do estudo, por isso que eu digo para todo mundo que tiver, estude sobre o toque. Estude, veja os vídeos de Antônio todos, todos os vídeos, você vai ter como se fosse um curso muito completo ali no YouTube. Então eu vi tudo, você tem que saber como é que funciona, porque quando aparece em você, você consegue direcionar o seu comportamento para você não entrar no ciclo, né? Exatamente, cara, muito bem colocado, cara. Você precisa não apenas saber que sofre com toque, né? Não apenas saber o que tem que ser feito, mas quando a gente não entende o porquê que a gente tem que fazer A, B, C ou D, aí a gente não se empenha. Exato. Não se entende. Nada na vida funciona se a gente não entende, né, cara? Isso. Nada na vida, cara, nada. Eu mesmo, eu a vida inteira fui estranho. A vida inteira eu tive a sensação nítida que eu era diferente, que eu era uma criança diferente. E eu só fui descobrir que eu tinha toque aos 27 anos. Foi quando eu entrei num site do psiquiatra e esse cara fez a descrição do toque. Esse cara fazia a descrição do toque. Então, assim, com essa descrição, na terceira, quarta linha da descrição que eu estava lendo, puta, cara, eu tenho certeza que é isso que eu tenho, velho. Tenho certeza que é isso que eu tenho. Aí eu me enchi de esperança. Falei, pô, esse cara vai me curar. E aí o que aconteceu? Chego no psiquiatra, ele fala assim, ó, toque não tem cura, a gente vai administrar. E assim, é o que eu sempre escutei, né? A gente vai administrar, é como se fosse uma diabetes, você vai tomar remédio pro resto da vida e tá tudo bem. Você vai conseguir ser feliz. Conta aí um pouco a sua história com o toque. Conta como é que tem sido a sua vida, o seu calvário. Sofreu muito, sofreu pouco, sofreu médio, atrapalhou muito sua vida? Sim, não? Conta aí pra gente. Sim. O toque, ele atrapalha muito a vida da pessoa. Porque você pensa como se fosse aquelas musiquinhas chicletes que a pessoa escuta aí no rádio e fica o dia todo com aquela musiquinha aparecendo, né? Você tenta se livrar daquela música e aquela música fica... Sempre que alguém que não sofre com toque me pergunta, eu digo, é a mesma coisa. É ficar... Só que a música, em vez da música, é o pensamento obsessivo. O tempo todo, ali, como um chiclete, ele gruda na cabeça ali. Então você vive a vida com aquela sensação de medo atrás, né? É uma sensação constante de medo. Então, mesmo que você opere bem no dia a dia, você estuda, você trabalha, você tem namorada, você tem paz, você conversa com as pessoas, você divide um pouco a sua atenção. Divide um pouco não, depende dos níveis, né? Se você está se curando, você já consegue ter um pouco de atenção, uma atenção maior no agora do que
no chiclete, né? Mas no começo é como se o chiclete tivesse mais forte do que a própria experiência que está na sua frente. Então, você perde o sabor das experiências, das coisas. Então, se você está num lugar, você não está ali. Você está tentando resolver uma questão na sua cabeça. Você não está exatamente no momento presente ali. Então, o toque implica em uma vida realmente dividida, né? Você está dividido em viva essa experiência com total abertura, felicidade e alegria, ou resolva a dúvida. Então você fica naquele embate, resolva a dúvida, porque a mente humana só consegue focar em uma coisa. Então, ou você faz algo muito concentrado, ou você faz outra coisa. Então, o dia a dia de uma pessoa com toque, ela está fazendo uma coisa e checando o tema, fazendo uma coisa, checando o tema. Então, você fica nesse ir e vir. Você nunca checa o tema e está concentrado. Você fica oscilando, né? Sua atenção oscila o tempo todo. Então, no processo de recuperação, você vai conseguindo se concentrar na atividade que você está no momento. Por exemplo, se eu estou aqui, não tem nada aqui passando. Só tem as coisas que eu estou falando. Da mesma forma que Antônio está me ouvindo. Ele está me ouvindo, ele não está em outro lugar. E se aparecer alguma coisa lá, ele vai voltar a atenção para a minha fala e aquilo vai manter ele presente. Então, eu acho que um primeiro pilar que todo mundo deve falar mais sobre isso e praticar no dia a dia é a presença. Presença, estado de presença, o que é? Estado de presença é um estado que não depende do pensamento. O pensamento, ele não depende, você não precisa do pensamento para ter a experiência. Por exemplo, vocês que estão me ouvindo agora, essas palavras que eu estou falando, não precisa passar pelo véu do seu pensamento para você conseguir ter a experiência. Você só precisa ouvi-la. A presença da minha voz. Quando você está presente no que está acontecendo agora, você está presente. E quando você não está presente, é quando você está em um mar, num fluxo dos pensamentos, né? Então, o fluxo dos pensamentos, eles estão sempre acontecendo. É como um mar, um rio que está sempre correndo. Mas você está ali, como a presença. Então, o estado de presença, ele pode ser praticado no dia a dia, constantemente. Se você estiver lavando os pratos, você pode estar concentrado nos pratos. Você pode pegar a bucha e sentir a bucha, passar a mão no prato. Tudo isso não depende do seu pensamento. Não precisa passar por um véu de compreensão. É uma experiência direta. É os 5 sentidos, né? A visão, o tato, o olfato, tato, me ajuda nessas 5 aqui, tato, olfato, audição e paladar, é que eu falo muito disso. Isso, claro. Aqui eu tô revisando as orientações do mestre, né? O mestre fala isso o tempo todo. Então a presença, ela é uma ferramenta poderosíssima na vida de quem tem toque. Se você consegue se dedicar, estar presente no que você está fazendo, seja o que for, é uma conversa, os pratos que você está lavando, uma calçada que você está lavando, é um banho que você está tomando, é uma meditação que você está fazendo. Então, essa âncora do agora, que vai lhe puxar, ela naturalmente vai fazer com que você não pratique a compulsão. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui tem uma experiência com o toque e sabe o que é obsessão, sabe o que é compulsão, todos sabe o que seguramente sabem terrivelmente da pior maneira, viu? Pode ficar tranquilo. Dificilmente porque os termos alguém aqui que não sofre com toque. Os termos é importante saber os termos, assim, intelectualmente falando mesmo, saber o que é cada coisa, para na hora da experiência do dia a dia você saber se posicionar. Então, uma coisa que o Antônio fala muito é que a obsessão, que é o pensamento obsessivo intrusivo que invade a cabeça
A consciência de quem está sofrendo com toque, ela é automática. Pessoal, não tente controlar, ela vai vir. É uma lembrança, e eu gosto da palavra lembrança que o Antônio fala. É realmente uma lembrança. Que nem eu tô andando aqui, poxa, não paguei a conta de luz. Então, essa lembrança aparece para mim, né? De forma automática. Não foi eu que quis lembrar da conta, a conta foi lembrada. Então, só que depois que a conta é lembrada, está totalmente no seu controle pensar sobre a conta ou não pensar. Porque a compulsão, ela é algo manual. Você tem o controle de fazer ou não fazer, mesmo que seja muito difícil. Mesmo que seja muito difícil. Quando o cara tem vontade de fumar um cigarro, a atitude de fumar o cigarro está na mão dele. Ele pega o isqueiro, ele faz assim e ele puxa. É uma atitude. Então, só que a vontade está zero no controle dele. Está zero. E a vontade, ela é totalmente condicionada pelo seu comportamento. Todo mundo aqui tem vontades. Cada um tem uma vontade diferente. Eu tenho vontade, por exemplo, mas estou em casa, dá vontade de tocar de um instrumento. Antônio dá vontade de andar na bicicleta dele. Cada um tem vontades que foram condicionadas a partir do nosso comportamento. Quem tem toque tem vontades malucas que foram condicionadas pelo seu comportamento. Então, o que acontece quando a gente pratica uma compulsão, por exemplo? O que acontece principalmente a nível físico do cérebro? Tem duas partes interessantes do cérebro que, se você entende isso, você percebe, caramba, o toque é um vício. Que nem o cara que fuma cigarro ou alguém que bebe bebida alcoólica, é a mesma coisa. Se vai falando demais, você me interrompe, viu? Por favor, senão eu quero te ouvir, porque assim, você está colocando tudo que eu coloco de uma forma um pouco diferente e às vezes cai a ficha da pessoa quando vai ouvir a mesma coisa pela 30ª vez. Então, assim, exatamente. Eu falo 10, 20 vezes, chega você, fala de novo, chega outro, fala, chega o David, falou também um monte de coisa semana passada, e assim... o processo de recuperação do toque, não basta a pessoa entender, a pessoa precisa respirar aquilo. A pessoa precisa respirar o novo comportamento. Precisa estar óbvio para a pessoa esse novo comportamento. Não basta eu falar uma vez, cara, obsessão é um pensamento repetitivo que pipoca na sua cabeça. A compulsão é o comportamento que você executa com a intenção de aliviar a ansiedade, aliviar o medo, aliviar o desespero, aliviar a angústia, ponto. Pode ir para casa, faz isso que você está curado. Entendeu, eu passei por isso. Não, o pior é que eu não passei bem por isso. Se eu tivesse passado por isso, estava ótimo. Eu, quando fazia terapia, passei na mão de muito profissional que falava assim, Antônio, vamos entender as causas dessa sua preocupação? Vamos entender as causas dessa preocupação, que a gente vai... Quando você entender a causa, você não vai pensar mais disso. Lê do engano. Quanto mais você busca as causas, mais você se ferra. Exatamente. Mais você se ferra, porque o subconsciente, ele observa o seu comportamento e pensa assim, bom, se esse cara está tentando descobrir a causa disso, é porque isso tem alguma relevância, isso tem alguma importância. E o subconsciente, cumprindo o seu papel, ele faz com que você se lembre do que é importante e faz com que você se esqueça do que é irrelevante. Pô, o seu aniversário, Rafael, você lembra o dia do seu aniversário? Lembro, só o meu. É importante, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, você vai se lembrar. Agora eu duvido que você lembra o aniversário do seu vizinho ou de algum colega seu que não é tão próximo. Não lembra, porque é uma informação não tão relevante para você. Imagina você, Rafael, se você lembrasse do que você comeu nos últimos 60 dias no almoço, você não ia conseguir nem conversar comigo, cara. Não é? Você não ia conseguir conversar comigo, porque é muita informação. Então o subconsciente tem o papel de clarear sua mente, fazendo de forma intencional que você se esqueça do que não tem relevância.
Só que, por outro lado, o teu subconsciente também tem o papel de fazer com que você se lembre do que é relevante. Agora, o subconsciente, ele é cego, surdo e mudo. Ele não vê o ambiente externo, ele só olha o seu comportamento. Então, se você se comporta como quem acha que um abacaxi é importante, você vai eventualmente ficar pensando em abacaxi o dia todo. O dia todo. Se você ficar com medo de abacaxi, você vai ter. Se você tiver um comportamento evitando o abacaxi, eventualmente você vai ter medo de abacaxi. Eu tenho um amigo. Pode falar que hoje o palco é seu. Eu tenho um amigo que tem medo de baiana da acarajé, você acredita? Eu nunca vi. Eu já vi alguém ter medo de palhaço, de fantasma, mas ele tem medo da mulher que faz acarajé, que veste aquela roupa. Ele tem medo disso, véio. Ele não vai comprar acarajé, ele pede pra alguém comprar pra ele. Que coisa, cara. Você vê como é que é? Então, assim, não há ele evitou, né? mente humano. Evitou. E quanto mais você evita baiano do acarajé, mais medo você tem. Não é? E Antônio falou sobre subconsciente. Gostaria de falar um pouco sobre essa palavra. Pode falar. Subconsciente. Subconsciente, galera. Você vai pensa no mar. Pensa no mar. Tudo que está embaixo do mar, se você está em cima, você não consegue ver. Então, se você passa, por exemplo, você está passando de helicóptero em cima do mar, você não está vendo nada que está embaixo do mar. Tudo que está submerso do mar, você não consegue ver. Aí você está andando ali no helicóptero baixinho, aí vem um golfinho e sobe, emerge e dá aquele pulo, aquele salto e ele volta. Você consegue ver o golfinho quando ele está fora do mar. Quando ele volta para o mar, você já perdeu ele de vista. Então, o mar é o seu subconsciente. Vocês têm, eu tenho, todo mundo tem um subconsciente aqui, que tem todas as nossas informações, é como se fosse um HD, só que está tudo guardado. Ele escolhe o que é que vai emergir para o espaço da sua consciência, que é aquilo que você consegue estar consciente de, né? Estar ciente de. Então, qual é o critério que o subconsciente vai ter do que ele vai mandar para cima do mar? Aquilo que é mais importante para você. Aquilo que for mais importante para você, ele vai fazer. A meia analogia, top. Então, se você acha, por exemplo, se você tem uma falsa memória de que você talvez tenha feito algo para alguém e você fica ali constantemente tentando se convencer, dizendo que não fez, lembrando de todas as possibilidades do dia, escrevendo, tudo isso é um comportamento que vai sinalizar para o seu subconsciente de que aquele peixinho, que seria a falsa memória, ele é importante. Então toda hora ele vai estar pulando, o dia todo pulando. Então, como é que é o tratamento? Como é o tratamento do toque? O peixe vai continuar vindo, só que você vai ter que se controlar para não praticar alguma compulsão para poder chegar na conclusão de alguma coisa. Uma frase que esses dias me veio à memória, até anotei aqui. É preciso que a cura do toque seja mais importante do que a resolução do tema. É mais importante que para você tem que sentir assim, é mais importante eu sair dessa parada aqui do que eu resolver essa dúvida. E por que eu tô falando isso? Porque a resolução da dúvida, que é quando o peixe sobe, você tentar fazer alguma coisa para ele, vai fazer com que ele venha mais vezes. Quanto mais você mexer nele, mais ele vai estar vai ganhar um grau de relevância maior e ele vai ser mais vezes mandado para a superfície, para sua tela consciente, né? Então, o processo é você começar a perceber quais são os seus temas. Anote tema 1, tal coisa, para você conseguir identificar quando ele nasce. Senão você já embarca, já começa a ruminar e quando vê passou 20 minutos. Então é importante saber, você anota, eu tenho aqui 10 temas, vou anotar, para eu poder fazer o que tem que ser feito em todos ao mesmo tempo. Como o Antônio sempre fala, nunca de um em um, sempre todos de uma vez. Então é um processo gradual, você vai resistir
a vontade intrusiva de resolver. E por que eu estou dizendo que resolver não é saudável? Tem duas partes do cérebro que é importante quem tem toque saber. Primeira é a amígdala. A amígdala é a parte do cérebro responsável por indicar perigo. Em quem tem toque ou qualquer transtorno de ansiedade, ela é ativada com mais frequência do que uma pessoa que não tem. Então você está constantemente, sua amígdala está constantemente tentando detectar algum perigo. E não fique com raiva disso, porque foi isso que fez com que a gente esteja aqui com o telefone na mão, tendo o conforto que a gente tem, porque a gente morava numa selva. E na selva tem que detectar perigo, senão você morre. Então a espécie não chegaria até aqui. Nosso corpo físico, ele foi preparado para sobreviver. Só que hoje a gente não precisa sobreviver. As nossas necessidades básicas já foram atendidas. Agora vai entrar as necessidades espirituais. É você se sentir bem com você, feliz, empolgado com as coisas que você está fazendo. Só que seu cérebro, ele não sabe de nada. Ele é uma máquina que vai operar de acordo com o seu comportamento. Então, a amígdala em quem tem toque, ela é mais acionada do que o normal. E tem outra parte chamada estriado dorsal, que é uma parte responsável pela formação de hábitos. Eu até falei isso na outra live com o Antônio. O estriado dorsal é a parte que forma os hábitos. Se você tem algum hábito, esse hábito está armazenado no seu estriado dorsal. E a neurociência descobriu que pacientes que tiveram o estriado dorsal danificado por algum acidente, eles não conseguiam formar hábitos. Ele é incapaz de formar hábitos, porque essa área foi danificada. E ele, uma vez não conseguindo formar hábitos, a segunda informação, ele é incapaz de ter o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que essa afirmação quer dizer? Toque não é doença como o diabetes. Toque é um transtorno de hábito. Existe dentro do seu cérebro um hábito enraizado de toda vez que aquele peixe pula, você vai tentar agarrar ele, vai tentar fazer alguma coisa. Existe um hábito dentro do seu estriado dorsal que já está totalmente condicionado. Quando aparece aquele pensamento, a amígdala dá aquele start de perigo, você tem já dentro do seu cérebro aquela resposta automática, você faz tal coisa. E cada vez que você faz isso, o que acontece? O nível de relevância do tema aumenta e, junto com isso, aquela parte que é como se o cérebro são vários neurônios ligados um no outro, né? É como se fosse uma rede elétrica, que quando você ativa, ela faz tchá, e cada vez que você ativa ela vai criando sinapses neurais cada vez mais fortes, e aquele hábito vai ficando cada vez mais enraizado. Então, cada vez que você faz a compulsão, você sinaliza para o seu subconsciente a relevância daquele tema, ele aumenta, e você ainda reforça o comportamento, o hábito de sempre que ele aparecer, aquela mesma resposta. E aí o ciclo do toque é infinito, e você pode passar a vida toda com ele, se você não mudar seu comportamento, né? Exatamente. Só uma observação que eu gostaria de fazer, que deve ter colocado a dúvida na cabeça de algumas pessoas que estão aqui. A amígdala de quem sofre com toque, eu afirmo com absoluta segurança, ela não é uma amígdala que trabalha demais, ela está uma amígdala que trabalha demais. Então, assim, a gente veio de fábrica com uma amígdala absolutamente normal. E a vida foi acontecendo, e eventos foram acontecendo, experiências foram se acumulando, e aí o que aconteceu? A pessoa começou ao longo da vida estimular demais essa amígdala, e essa amígdala acabou que começou a reagir demais, e esses hábitos não saudáveis foram criados. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara para todo mundo que está aqui: o cérebro de uma pessoa que sofre com toque hoje, ele é absolutamente normal, ele só está um pouco desregulado. Então, assim, exato, a amígdala de uma pessoa com toque, ela não é, por definição, mais ativa que uma amígdala de uma pessoa sem toque. Ela apenas está mais ativa. Igual um carro que está fumaceando.
O carro ele está fumaceando, ele não é um carro que fumaceia. Se leva o carro no mecânico, ele para de fumacear. Um veículo que está consumindo muito combustível, ele não é um carro gastão, ele está gastão. Você regula e resolve o problema. O seu cérebro que está aqui, de você que está aqui assistindo, a sua amígdala de você que está aqui assistindo, ele não é, por definição, uma amígdala que trabalha acima do normal. Ela simplesmente está trabalhando acima do normal por causa de uma sequência de comportamentos que você adotou ao longo da vida, né? Um cara que fuma cigarro, um fumante, ele não nasceu fumante. Ele está fumante, ele pode quebrar esse comportamento de acender cigarros, e esse impulso compulsivo por acender cigarros, ele pode desaparecer completamente, e desaparece completamente sim. Uma pessoa, um fumante que fuma 15, 20 anos, se o cara ficar 2, 3 anos sem fumar, o impulso compulsivo para acender cigarros, ele desaparece completamente. Qualquer ex-fumante que você conversar, ele vai te falar, eu não tenho mais vontade de fumar. O que pode acontecer é desse cara frequentar rodas, frequentar barzinho, frequentar boteco, os amigos fumam, e o cara fala, poxa, era legal quando eu fumava e tal. Mas aquele impulso compulsivo, aquela ansiedade para fumar desaparece. Desaparece completamente. Se alguém aqui é ex-fumante, vai concordar com o que eu estou falando. Esse impulso compulsivo desaparece completamente. Agora, a amígdala nossa também, ela não é hiperativa. Você não nasceu com uma amígdala hiperativa, negativo. Você está com uma amígdala hiperativa por causa do seu comportamento aí de anos. Você adotou um comportamento vicioso, um hábito vicioso e não saudável, e esse hábito vicioso e não saudável treinou a sua amígdala a ser hiperativa. Então, à medida que você começa a desconsiderar, à medida que você começa a não dar importância para os peixinhos que pulam para fora da água, adorei a analogia, porque o subconsciente está fora do alcance da vista. O nosso consciente, ele é a superfície do oceano. A superfície é o nosso consciente. E o que está à vista do oceano é o nosso consciente. Só que o subconsciente ele é muito maior. O subconsciente ele é muito maior, muito mais poderoso, tem muito mais informação no subconsciente do que dentro do consciente. Ô Jussara, o áudio está mais estável agora? Eu vou ter que verificar isso depois. Então, o subconsciente ele é muito mais poderoso que o consciente. Ele armazena todas as nossas informações. E, eventualmente, você lembra e esquece, lembra e esquece. Até o nosso aniversário não fica no nosso consciente o tempo todo. A data do nosso aniversário fica no nosso subconsciente. A data de aniversário das pessoas queridas está no nosso subconsciente. Não fica na nossa cabeça o tempo todo. Imagina se ficasse na cabeça da gente todos os aniversários que a gente sabe, todos os telefones que a gente sabe de cabeça, todos os endereços. Cara, a gente sabe muita coisa. Só que apenas uma pequena fração do que a gente sabe emerge como peixinho para o campo da consciência. Fica à vista. Exato. Né? Essa que é a pegada. E agora, se você ficar dando importância para os peixinhos que emergem, se você ficar dando importância, ficar pensando sobre, ficar tentando evitar que os peixinhos subam para fora, pulem para fora da superfície, quanto mais você luta contra isso, mais relevante isso fica aos olhos do seu subconsciente, e o seu subconsciente fazendo o seu papel, ele vai fazer com que você se lembre cada vez mais. O subconsciente tem, entre outras funções, 2 grandes papéis. Fazer com que você se esqueça do que é irrelevante, e ele garante que você se lembre do que é importante. Exato. Por isso que é legal. O teu subconsciente, você tem a sensação que o teu subconsciente está ferrando a sua vida hoje. Porque o teu subconsciente fica trazendo meia dúzia de preocupações incessantemente o dia inteiro. Fica o dia inteiro, o subconsciente fica o dia inteiro trazendo informações para a sua cabeça. 3 ou 4 informações que já viraram obsessão. E quanto mais você atribui importância a essas preocupações obsessivas,
O seu subconsciente, simplesmente cumprindo o seu papel que veio de fábrica, ele te lembra mais. Agora, o massa de tudo isso é que o teu subconsciente, hoje, você se sente como se o subconsciente fosse o seu vilão, o seu carrasco, o seu torturador. É o seu subconsciente também que vai arrancar você desse poço sem fundo chamado toque. Porque quando você mudar o seu comportamento, mostrar para o seu subconsciente que essas preocupações não têm mais a mesma relevância que um dia tiveram, cara, o seu próprio subconsciente vai fazer o trabalho sujo para você. Não é você quem vai dar fim nas preocupações. Quem vai dar fim nas suas preocupações, quem vai dar fim nas suas próprias preocupações é o seu próprio subconsciente. Então, o teu subconsciente, que hoje você tem a sensação que ele é seu carrasco, ele é o cara que vai te salvar. O cara que vai te salvar. Agora eu queria te perguntar uma coisa, Rafa. Conta para nós como é que foi a sua experiência de recuperação usando os pilares do método Toque Nunca Mais. Me conta como é que foi desconsiderar, como é que foi treinar o controle da sua atenção, como é que foi, como é que tem sido as suas exposições. Conta um pouco para a gente, para a galera saber. Para começar essa explicação, eu gostaria de trazer uma analogia interessante para vocês. Analogia é ótimo para que fique claro o entendimento. Eu adoro analogias. Antes de começar o trabalho de desconsiderar, você tem que ter um tipo de fé cega. Eu até falei isso com o Antônio. Você tem que ter uma fé cega de que aquilo vai lhe levar. Eu falei disso também, Aí você tem que ter uma fé cega de que aquilo vai lhe levar para um lugar de paz e tranquilidade. Agora, eu vou lhe dar uma analogia do que é uma fé cega. Por exemplo, se eu digo para vocês, olha, não use detergente no óculos, senão vai deixar todo arranhado seu óculos no longo prazo. Aí você olha para mim e diz assim, velho, como assim? Aí eu não sei explicar, eu disse, rapaz, eu não uso mais detergente no meu óculos, tem 2 anos, veja aqui como ele tá. Aí, a partir da minha experiência, digo para você, né? Aí você diz, para você testar se realmente dá certo, você vai ter que ficar sem usar o detergente para ver se é verdade. Então você teve um tipo de fé cega, você disse, não, o cara disse que o cara não usou, confio nele, tenho respeito por ele, ele falou que não usou e ele me mostrou o óculos limpinho e o meu tá todo esbagaçado aqui, que eu todo dia tomo ele detergente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a não usar mais detergente para ver. Então você começa a adotar um comportamento diferente. Então o que a gente está trazendo aqui é uma forma de incentivo para vocês mudarem seu comportamento frente às obsessões que aparecem. Então quando você começa a fazer a desconsideração, é difícil, muito difícil no começo, muito difícil. Porque existe já tudo organizado aqui para você fazer de um determinado jeito aquela coisa. Então, vem o pensamento obsessivo, você fica ali 30 minutos tentando se convencer ou tentando verificar, fazendo algum comportamento. Aquilo já é fácil para o seu cérebro. Para você fazer algo difícil, você vai ter que exigir um esforço muito maior. Isso até, eu acho que o nome que se dá para isso é percepção de limiar de esforço. Então, sua percepção de limiar de esforço no começo do processo de recuperação é muito alta. Muito alta. Você tem que se dedicar muito para poder desconsiderar muito. Você tem que ficar ali, tipo, se sentindo mal, entendeu? E não pensa sobre aquilo. Não repete a frase, porque o toque tem muitos temas, então cada um vai ter uma coisa específica que você faz. Limites, né? É ilimitado os temas. Ilimitado. Então, você tem que acreditar de que isso vai melhorar o seu caso, vai lhe curar. Se você não acreditar nisso, você não vai fazer. Primeiro passo, você tem que querer sair dessa. Você tem que acreditar que isso funciona
para você mudar o seu comportamento e ver os frutos. Então, se você começar a desconsiderar algum tema, eu não sei quem daí que já teve um tema que sumiu, por exemplo. Todo mundo, eu acho aqui, que teve um tema e sumiu. Aquele tema, porra, sumiu, cadê ele? Por que sumiu? Porque você fez isso que a gente tá falando aqui. Exatamente. Só. Então você tem a comprovação da experiência. Se você tem a comprovação experiencial de que aquilo dá certo, você vai fazer, tenho certeza. Você tem que fazer isso. Se você continuar silanizando para o seu subconsciente que aquele tema que lhe atormenta é relevante, ele vai continuar, porque ele não está sentindo nada. Ele não é o ser que está aí. Quem está presente não é o subconsciente. Ele é como se fosse uma máquina que está ali operando para você conseguir viver. O cérebro também não está consciente. O cérebro produz seus produtos para você. Não é ele que está vivendo a experiência. Então, o cérebro depressivo, ele não está nem aí em ser depressivo ou ter toque. Ele não sente nada. Agora você, consciência, o ser, tem que entender que, pô, essa vida aqui, não quero mais. Eu já procurei, já vi, estou dentro desse grupo, estou sentindo esses sintomas, todos esses sintomas eu estou aqui, eu faço essas coisas para tentar me aliviar, e tem pessoas aqui que estão conseguindo sair e que fizeram isso. Então você fica encorajado a acordar o dia e dizer, liga o botão, desconsidera tudo. Toda vez que vier, faz nada. O que acontece é que as pessoas... O áudio tá bom, né? Tá. O que acontece com as pessoas? As pessoas, elas geralmente têm temas antigos, mas não porque elas desconsideraram. As pessoas, elas trocam de tema ao longo da vida, porque temas novos começam a ocupar temas antigos. Isso que é louco. Isso. Né? Você tem temas antigos simplesmente porque sua vida desenrolou, a sua vida andou. Você com 17 anos está preocupado com o vestibular. Você com 20 e poucos anos está preocupado em arrumar emprego. Você com 25 anos está preocupado em casar. Com 28, 29 anos está preocupado em ter filho. A vida vai acontecendo e outras preocupações começam a tomar conta da sua vida. Então, assuntos que não são mais relevantes para você acabam deixando de ser algo obsessivo, porque outros assuntos que passaram a ser importantes para você, porque a sua vida caminhou, a sua vida desenrolou, a sua vida avançou, outros assuntos passaram a ser relevantes para você e esses outros assuntos se tornaram temas obsessivos. Então enquanto você não der um basta e falar assim, não, eu quero que se dane, eu não vou mais ruminar essas preocupações obsessivas. Assim você consegue fazer com que o tema da vez perca força sem que outro tema ocupe o lugar. O problema é que assim, eu mesmo tive essa experiência. Ao longo de toda a minha vida, temas saíram, temas entraram. Temas saíram, temas entraram. Temas saíram e temas entraram. Sai um tema, entra outro, sai um, sai outro, sai um, sai outro. E se você não der um basta e falar assim, eu vou desconsiderar o tema da vez, eu não vou mais prestar atenção, eu não vou mais ruminar, eu não vou mais tentar resolver, eu vou ignorar, eu vou ligar o botão do dane-se, eu não vou interagir mais com essas preocupações, essa preocupação vai perder relevância, de uma forma que eu não vou colocar novas preocupações no lugar. Eu não vou mais colocar novas obsessões no lugar. Aí sim você fica completamente livre do toque. Quando você desconsidera. Porque a vida acontece e a gente vai trocando de temas, não porque desconsiderou, mas porque novos temas chegaram, como se fosse um gordão, né? Ocupou todo o espaço e aquele temazinho que perdeu relevância caiu do sofá no chão. Né? A mente humana não consegue focar em 7, 8, 10, 15 temas ao mesmo tempo. Então, às vezes, chega um tema novo por causa de acontecimentos da sua própria vida e esse tema novo ocupa o espaço do tema antigo. E o tema antigo desaparece naturalmente.
E aí você começa a desconsiderar. Quando você começa a desconsiderar, quando você fala, dane-se, não quero mais saber, não vou mais esquentar a cabeça com isso, não vou mais me importar com isso. E aí você está mostrando para o seu subconsciente, o som não está legal ainda, mas que coisa isso. E agora, o som está melhor? Fica mais alto, assim. Está mais alto agora? Que loucura o som hoje. Nunca tive esse problema, mas enfim, faz parte. Agora tá bom. Agora tá bom o som, né? Tá. Então, aí o que acontece? O som tá bom. Ah, Malu. Beleza, Malu? Tudo bem? Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você começa a desconsiderar, você começa a mostrar para o seu subconsciente que é quem fica trazendo essas preocupações à superfície do oceano, que essas preocupações não são mais importantes e ele para de trazer para a superfície essas preocupações. É essa que é a pegada. E é isso que o Rafael entendeu. É isso que o Rafael entendeu. Graças a Deus o Rafael entendeu isso. E ele está desconsiderando. E você está se expondo também, né, Rafael? A exposição, os meus temas foi muito mais mental do que físico, então a exposição é automática, né? Então a exposição é o dia todo, né? Mas eventualmente você nunca evitou lugares, ou evitou pessoas, ou evitou ambientes, nunca evitou nada por causa do toque? Não. Só eu acho evitação não foi uma abordagem que eu fiz, porque os meus temas eram mais mentais e o gatilho era automático, não era nada que eu via e aí vinha aquele medo, né? Uhum. Ah, tá. Nesse caso não tem necessidade de exposição, porque a exposição já é uma constante na sua vida. Agora, muita gente é engatilhada por ambientes, ou por pessoas, ou por lugares, ou por eventos, ou por datas. Natal, às vezes é gatilho para muita gente, Réveillon é gatilho para muita gente. Episódios, eventos, programas de televisão, noticiário, jornal. Então, se você evita assistir noticiário, se você evita frequentar festa, se você evita pegar um táxi, se você evita andar de ônibus, coisas que você evita porque engatilham preocupações mesmo mentais, não devem ser mais evitadas. Porque se você evita alguma coisa por medo, esse medo cresce. Ele é reforçado. É reforçado sempre. Exatamente, o medo é reforçado. Então a pegada é essa, é o desconsidera. O desconsidera é o ponto central. Na verdade, o método Toque Nunca Mais tem 4 pilares. Mas o principal pilar é o desconsidera. Exposição, controle da atenção, rastreio e redução são pilares de apoio, é como se fosse um tripé. A exposição é um pezinho do tripé, o controle da atenção é o segundo pezinho, o rastreio e redução é o terceiro pezinho, mas quem vai resolver o seu problema é o desconsidera. Desconsiderar é o poder. E uma técnica, um outro tópico interessante é como funciona a memorização de qualquer coisa no dia a dia. Memorização implica repetição. Então, quanto mais você repete algo, você memoriza. Por exemplo, se eu der uma informação agora para vocês, por exemplo, português, por exemplo, se eu falar para vocês, toda paroxítona terminada em R, N, X, L, I, U, PS, ão e ãos e ditongo, você vai acentuar. Por exemplo, essa é uma informação de português de acentuação, né? Eu falei, eu acho que ninguém decorou aqui, talvez. Só se alguém que já tenha estudado. Seguramente não. Só se tiver algum professor de português aqui, olhe lá. Exato. Que às vezes nem o professor de português vai lembrar disso. Então toda paroxítona terminada em que eu listei os termos, você vai acentuar. Aí, por exemplo, essa informação eu passei, a primeira vez que eu passei, por exemplo, se você ouviu agora e você nunca ouviu, você não memorizou. Aí você vai ter que dizer toda paroxítona terminada em R, N, X, L, PS, I, U, uns, ãos e ditongo, eu vou acentuar. Aí você, toda paroxítona. Aí você vai ter que ficar repetindo várias vezes até que aquilo
forme uma conexão neural dentro do seu cérebro e aquela informação esteja consolidada como uma rede elétrica. Aí você vai poder ir lá e dizer, toda paroxítona terminada em N, aí você vai ter ela aqui armazenada. É assim que acontece com os temas. Apareceu um dia um pensamento avulso, totalmente involuntário na sua cabeça, aleatório, você prestou atenção, começou a praticar compulsões para tentar analisar, tentar resolver, qualquer tentativa de resolução, você passou meses repetindo aquilo. Seu cérebro tá craque nesse assunto. E ele lembra o tempo todo. Então você não consegue tirar aquilo da cabeça. Então, da mesma forma que você memorizou, por causa da repetição, você pode destreinar a memorização. E como é que você vai destreinar? A única forma é não pensar sobre ele durante tempo suficiente que seu subconsciente entenda essa informação não é mais necessária e ele vai jogar fora aquilo. Vai jogar fora. Então é só seu comportamento. Descarta completamente. Ô, Rafa, estão perguntando aqui nos comentários qual que era o seu. Conta alguns dos seus toques pra gente. As pessoas gostam muito de saber disso. Conta alguns dos toques que você tinha, o que você está superando aí, como é que tá. Eu tinha, rapaz, os mais comuns eu tive de conferência, então eu conferi porta um monte de vez. Nossa, fecha, aí você fica ali se pendurando no portão, puxa. Aí você dá 10 passos, aí vem, será que eu fechei? Aí você, aquela ansiedade, aquele negócio. Você na faculdade liga pra alguém, ei, velho, o portão tá fechado, dê uma olhadinha, você já chegou 5 vezes, entendeu? Aí você tem que ainda ligar pra alguém, aí a pessoa tá fechada, aí você, será que ele não tá mentindo pra mim? Aqui ainda vai, a dúvida não para, né? Não para. Fogão também muito, e fecha. E uma coisa interessante é que o toque, ele se aproveita de ambientes ou situações ansiogênicas. Então, se você está passando por alguma experiência ansiogênica com alguma coisa específica, aquilo pode virar toque. Nesse meu caso de fechar a porta, algumas coisas com limpeza, assim, por exemplo, vou contar um tema, por exemplo, o pessoal gosta de ouvir. Teve um dia que, agora eu falo rindo, mas já sofri muito com isso, não é? Fala aqui tirando onda porque meu subconsciente já fez o trabalho dele, já não me sinto ansioso de falar isso. Mas teve um dia, eu morava em Salvador, numa casa que moravam outras pessoas, e tinha uma anfitriã, tinha uma dona da casa lá, e ela era um pouco mais rigorosa, assim, com coisas da casa, de limpeza e tal. E eu errava, às vezes, em algumas coisas, entendeu? Aí eu errava, aí ela vinha e cobrava. Aí eu criei um mecanismo de checar excessivamente para não receber bronca de novo, entendeu? Pô, de novo eu deixei tal coisa aqui fora do lugar e a mulher vai falar. Aí eu comecei a criar um comportamento de checagem excessiva, então lavava os pratos, ficava olhando, aí lavava de novo para ver se não tinha nada, para tipo, isso já evitar algum desentendimento na frente com a dona do lugar. Então esse ambiente ansiogênico me fez ter vários temas relacionados com conferência e relacionado com limpeza. Só que interessante que eu nunca tive tema de limpeza que eu tive medo de me contaminar. Eu sempre tinha medo de contaminar alguém. Tipo, normalmente as pessoas têm medo de se contaminar, né? A pessoa diz, não vou pegar aqui, senão eu vou pegar uma doença, eu vou morrer. Não, eu pensava, nossa, eu vou contaminar a pessoa. É pior ainda, entendeu? É pior ainda porque você fica pensando que você, tipo, quis contaminar outra pessoa, né? Porque o toque, uma das crenças centrais é esse nível excessivo de responsabilidade. Então a pessoa acha que ela é responsável, assim, 100% por tudo. Então, por exemplo, se ela estiver andando na rua, tiver uma pedra, eu já tive esse tema, se tiver uma pedra no caminho, se ela não jogar pro lado e botar bem no cantinho e ela pensar na possibilidade de alguém passar e cair, ela fez a pessoa cair. Ela troca, né? Inverte os valores. Então, você não tirar uma coisa do lugar
e alguém cair, significa que você fez a pessoa cair. Na cabeça de quem te toca é a mesma coisa. Você é uma pessoa ruim, você fez a pessoa cair, meu Deus, se alguém cair. Então fica aquele negócio na cabeça. Então, o tema que eu ia contar, teve uma vez que eu espirrei na cozinha. Um espirro assim. Normalmente eu fazia assim, né? Pra espirrar dentro, aí aqui ninguém vai pegar minha gripe, né? Uhum. Aí um dia, sem querer, eu espirrei assim no chão, rapaz. Aí, depois que espirrei, eu disse, porra, se ficou. Aí agora, espirrei, os germes foi pra cozinha toda, né? Eu vou ter que limpar a cozinha toda se eu quiser me assegurar aqui, né? Que ninguém vai pegar o que eu tô. Aí eu disse, não. Aí eu fui, limpei a bancada, eu disse, pô, se tiver ficado alguma coisa aqui. Aí ela fazia comida, ela vendia quentinha, entendeu? Aí olha onde o toque foi. Eu disse, caramba, se algum germe tiver ficado aqui e ela quando tiver fazendo a comida, tipo, pegar o germe e ir pra comida e essa comida ir para casa de alguém que é muito velho, que é frágil, que pode morrer a qualquer momento, e essa pessoa ser contaminada por esse espirro que eu dei, como é que eu vou... Olha a loucura, olha a loucura. E ali, o que eu fui pesquisar? Eu, para me assegurar, né? Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para aliviar esse negócio. Eu fui pesquisar em quantos graus que o vírus, ele morre quando ele sobe a temperatura, porque como ela ia fazer a comida, a água parece que a ebulição é em 100 graus, né? Alguma coisa assim, né? A água entra em ebulição em 100 graus. Aí eu tipo, pô, se ela for fazer a comida, em 70 graus o vírus já morre. Aí eu pronto. Então pronto, quando ela for fazer a comida, os vírus vão tudo morrer. Tô salvo. Aí traz aquele down na ansiedade, né? Só que aí, o que o toque vai fazer? Você vai ter que ficar constantemente dizendo isso para você mesmo. Então a ansiedade vem, aí você, não, a água sai, a água entra em ebulição em 100 graus, o vírus morre em 70, então não vai ter nenhum vírus, tá tudo certo. Aí a ansiedade baixa. Aí, depois de 3 minutos, a dúvida volta. Aí você fala a mesma coisa. Aí a dúvida desce, aí ela vem com mais ansiedade ainda. Aí você fala e ela desce. E esse ciclo não tem fim. Você nunca vai parar de fazer isso, porque o toque vai lhe deixar preso nisso, porque é o transtorno das obsessões e compulsões, né? A obsessão vem, você tem um comportamento de segurança, aquilo reforça no seu subconsciente a importância, ele lembra com mais ansiedade, que é a única forma que ele tem de sinalizar a importância pra gente é através do nível de ansiedade, chamar a atenção, e aí fiquei, talvez, não lembro quanto tempo fiquei nesse tema, mas só um dos milhares que já passaram e que agora não existe mais nada, entendeu? Então, pessoal, dá certo, é só fazer o que tem que ser feito. Você quer contar pra gente a experiência que você teve domingo passado ou não? Que você me contou segunda-feira? Do carro? Cara, é uma coisa maluca isso, né? E sempre os meus temas foi sempre em relacionado a você fazer mal a alguém e não ter lembrado. Já tive tema de será que eu fiz isso? Não lembro. Uma coisa que você nunca faria, entendeu? Uma coisa absurda, uma memória, coisa, né? A falsa memória horrível. Presente aí. É horrível. Então, esse que eu tive há pouco tempo foi de estar passando com um carro e achar que pode ter esbarrado em alguém e não ter visto e ter vontade de voltar para ver de novo, né? Aí você vai para casa com aquela ansiedade e depois ela some, entendeu? Se você voltar, quem tem tema de verificação de tipo, será que eu passei a mão em alguém? Será que eu joguei uma criança, né? Que pode vir temas absurdos, velho. Malucos, você tem que completamente malucos. Você tem que desconsiderar, você tem que voltar a atenção pro agora, saber, se eu começar a ruminar, eu vou estar sinalizando pro meu subconsciente a importância disso. Você vai querer ficar 24 horas com um novo tema? Tome cuidado com o seu comportamento. A gente tem que ter cuidado com o comportamento. O subconsciente, ele vai
responder do jeito que você se comportar. Então, tá na nossa mão, só que ao mesmo tempo é uma faca muito afiada. A atenção. A atenção é uma faca extremamente afiada. E a faca é feita para ser afiada. Se não, é uma faca cega, não serve para nada. Então a atenção é uma faca muito afiada. Então você tem que ter cuidado, você tem que pegar ela com cuidado, porque qualquer lugar que você apontar, ela vai crescer. Na nossa mente não existe acelerador e freio. Existe só acelerador. Tudo que você levar atenção vai ficar maior. Não existe freio, tipo assim, vou frear esse tema aqui. Não, vai acelerar se você der atenção. Então a única forma de frear, entre aspas, que não é frear, é não fazer nada. Para que o subconsciente gradualmente A gente ainda conversou, né? Para você, Rafael, você só precisa sentar e esperar. Porque isso daí. Você praticamente não rumina. Não. Né? Não. As preocupações ainda estão pipocando um pouco na sua cabeça. O áudio tá bom, Rafael? Tá. As preocupações ainda estão aí rondando a sua cabeça, mas você já toma a decisão antes de começar a ruminar, de não ruminar. E o legal é que o subconsciente da gente, nosso cérebro, eu gosto de comparar o nosso cérebro com uma massinha de criança, né? Você molda ela. E o nosso cérebro é moldável até o último dia da nossa vida. Então, se você molda o seu subconsciente para ficar te trazendo preocupações malucas, tipo essas que o Rafael contou, ele vai ficar te trazendo essas preocupações malucas. E como é que você molda o seu subconsciente a trazer essas preocupações malucas? Pensando nelas, tentando resolver, tentando esquecer, tentando analisar, tentando se assegurar de que está tudo bem, tentando verificar, checar, conferir. Então, qualquer coisa que você faça, diferente do nada, olha que interessante isso, qualquer coisa que você faça, diferente de nada, torna aquilo mais relevante. A única forma que você tem de transformar alguma preocupação em irrelevante é você não fazer nada, ou seja, você continuar fazendo exatamente o que você estaria fazendo se a preocupação naquele momento não estivesse lá. Então está dirigindo? Continua dirigindo. Está tomando banho? Continua tomando banho. Se você muda o rumo da sua vida por causa da preocupação, seja qual for a mudança, qualquer coisa que você fizer por causa da preocupação, qualquer coisa, pensar em praia não funciona, pensar em cervejinha, piscina também não funciona, pensar em torresmo não funciona, pensar em coisa boa não funciona, porque se você está focado na direção, dirigindo, e vem uma preocupação obsessiva, e você começa a pensar em praia para desviar a atenção do pensamento, você já desviou a sua atenção do que você estava fazendo. Já foi um movimento suficiente para o subconsciente se dar conta de que você se incomodou com aquilo. Então, se você está dirigindo, trabalhando, conversando, tomando banho, fazendo uma refeição, limpando a casa, lavando louça, e vem uma preocupação obsessiva, e você na hora fala assim, bom, eu vou pensar em praia porque eu gosto de praia, eu gosto da brisa do mar, do sol, da água de coco, da cervejinha, eu vou pensar nisso para aliviar a ansiedade. Já ferrou, porque você já mudou o rumo da sua vida por causa daquela preocupação. E se você muda o rumo da sua vida por causa da preocupação, de qualquer forma que seja, esse movimento já é o suficiente para o seu subconsciente sacar. Pô, isso aqui incomodou. E se isso aqui incomodou, isso aqui tem relevância. E se isso aqui tem relevância, o subconsciente vai cumprir o seu papel. O papel que veio de fábrica. Ficar se lembrando do que é mais relevante e mais importante. Aí você começa a pensar sobre. E começa um processo de memorização. Igual a regra de português que o Rafael falou. Se você fica repetindo, você vai memorizando e você fica craque nesse assunto. E você só quer pensar nisso. E aí começa a vir aquela vontade intrusiva de pensar naquilo. E dá a impressão que você quer. Você tem a sensação de que você quer ficar ruminando aquilo. Porque já virou uma vontade intrusiva.
E aí como é que você quebra isso? Você tem que confiar. E agora, Bruno, o som ficou bom? Como é que você quebra isso? Você tem que, agora ficou bom, né? Você tem que confiar no processo, porque a sua mente hoje não tem a clareza necessária para você identificar o que é importante e o que não é. Então você não tem a clareza mental suficiente hoje. Hoje você não tem a clareza mental suficiente para saber que você precisa não pensar nisso para se livrar. Então é um ato de fé mesmo. Acredite que não pensando nisso, você se livra disso. E quando você se livrar disso lá na frente, porque você mudou o seu comportamento, meio que por fé mesmo, acreditando no que eu estou falando, né? Você não tem a clareza suficiente hoje, mas você acredita que se você adotar esse comportamento, você vai se livrar do toque. Você não sente isso, mas você acredita. Mas você não sente que vai funcionar. Você sente que desconsiderar é pior. A sensação que a gente tem é que desconsiderar gera muito sofrimento. E desconsiderar gera muito sofrimento realmente. Gera muito sofrimento, desconsidera. Muito sofrimento. Então, e a gente não tem a clareza mental suficiente para perceber que o desconsidera é o melhor caminho. Então tem que acreditar. Primeiro você vai acreditar, você vai mudar o seu comportamento, e lá na frente, quando a ansiedade for reduzida, quando a sua clareza mental se abrir, você mesmo vai ver que você fez o que deveria ser feito. É muito interessante isso. Quando você tiver a clareza, vai ficar óbvio para você que a única coisa que você poderia fazer para se livrar do toque era a mudança do comportamento em direção ao desconsidera. É igual saltar de paraquedas. O teu paraquedas não abre antes de você saltar. Você não vê que o caminho é esse antes de você adotar o caminho. Então, o paraquedas para abrir, você tem que saltar. A sua mente, para clarear, você precisa desconsiderar. Primeiro você desconsidera, depois a sua mente se clareia, e depois que você vai ver que o caminho certo era esse mesmo, que esse caminho é o caminho que vai te libertar do toque. Primeiro você salta, depois o paraquedas abre e você fala, ufa, era isso que eu tinha que fazer. Primeiro você desconsidera, meio que na fé, acreditando que funciona. E depois que funcionar, depois que o seu paraquedas abrir, você vai falar assim, ufa, não é que o Antônio estava certo? Não é que é isso mesmo? Isso funcionou para mim, isso funcionou para o David, isso está funcionando para o Rafael, isso está funcionando para a Lena, para o Teteu, para o Mateus, isso está funcionando para um monte de gente. Isso funciona. E eu trouxe aqui, eu estou aqui conversando com o Rafael, porque eu quero trazer um monte de evidência de que funciona. Porque enquanto você está sofrendo com toque, você não vai ter a clareza de que o desconsidera funciona. É uma questão meio que de fé. Então, assim, para que você acredite, eu não espero que você sinta que o desconsidera funciona, eu quero que você acredite que o desconsidera funciona. Depois que você desconsiderar, depois que você começar a perceber a evolução, só depois é que você vai sentir que o desconsidera funciona. Aí, meu irmão, quando você sentir que o desconsidera funciona, igual o Rafael já está sentindo, aí vai embora. Mas no começo do processo, a sensação que a gente tem é que a pior coisa que a gente pode fazer na face da terra é abrir mão da resolução de nossas dúvidas. E a sensação que a gente tem é exatamente essa. O cara está falando para mim não resolver, esse cara é louco. Como é que eu não vou resolver uma dúvida que pode arruinar a minha vida? Cara, essa dúvida pode arruinar a minha vida, porque as pessoas com toque têm essa tendência catastrófica. Então, se eu não resolver essa preocupação, isso pode arruinar a minha vida. Pode ser uma tragédia. Como é que eu vou desconsiderar? Como é que eu vou ousar não resolver isso? Eu tenho uma mentorada minha que está com um pouco de dificuldade para desconsiderar que os temas dela são em relação ao filho dela. E ela fala assim para mim,
a segurança e o bem-estar do meu filho está fora de questão. E eu falo assim, você vai ter que correr, você vai ter que botar a saúde do seu filho em risco, mas é um risco entre aspas, porque esse risco não existe. E aí a pessoa fala assim, mas cara, a segurança do meu filho, a saúde do meu filho está fora de questão. Eu não vou abrir mão de resolver as preocupações, eu não vou botar a saúde do meu filho em risco. E aí eu falo, se você não acreditar, você não vai sair dessa. Então ela tem que acreditar que o risco é imaginário, para só depois ela sentir que o risco é imaginário. E quando ela sentir que o risco é imaginário, aí o jogo muda. Aí a pegada é outra. Só que no começo você não sente. No começo você sente que desconsiderar é a pior coisa que você pode fazer. Não é, Rafael? No começo a sensação nossa é que a pior coisa que a gente pode fazer é desconsiderar. Porque a gente sente que não pode desconsiderar. A gente sente que precisa resolver. A gente sente ansiedade, culpa, angústia, desespero. Então a gente sente uma necessidade absurda de resolver. Por mais que a gente saiba que é loucura, o nosso racional sabe que é loucura, mas o nosso emocional faz a gente sentir que precisa fazer. E aí o que acontece? O nosso emocional é muito mais convincente que o racional. É ou não é? Você pode saber tudo de aviação. Você pode pegar o avião mais seguro do mundo. Você pode pegar o avião lá do presidente dos Estados Unidos. Um avião que, cara, eu duvido que um dia caia esse avião. O cara vai entrar no avião com medo. Porque o emocional, ele é muito mais chavequeiro do que o racional. O racional não tem chaveco, o emocional tem chaveco. O emocional sopra na tua orelha, ó, isso aqui é perigoso. Por mais que você saiba que não é, por mais que você saiba que não precisa resolver, o emocional fica aqui soprando, ó, cara, resolve isso, porque isso aqui pode acontecer uma tragédia. E o emocional, ele é 10 vezes mais convincente do que o nosso racional. É o nosso emocional que faz a gente se movimentar. Então, enquanto o emocional estiver dizendo para você que você precisa resolver, você tem que arrancar força, sabe Deus de onde, escutar o seu racional e mudar o seu comportamento. Então a gente usa o racional para mudar o comportamento. Olha só que interessante isso. Eu sempre falo, né, que o racional, o nosso subconsciente não escuta o racional. Definitivamente não. O nosso subconsciente, ele não escuta racionalização. Aliás, quanto mais você racionaliza, pior fica. É ou não é, Rafael? Só que a gente tem condições de mudar o nosso comportamento com base no racional. O racional não muda o nosso emocional. Eu vou repetir. O racional não muda o nosso emocional, mas o racional pode mudar o nosso comportamento. Aí agora a pegada é outra. O nosso comportamento, ele tem total poder de mudar o nosso emocional. Olha que da hora, cara. Vocês que estão aqui tentaram mudar os seus pensamentos obsessivos com racionalização a vida inteira e sempre quebraram a cara. Não funciona. O que funciona é você racionalizar para mudar o seu comportamento, mesmo sentindo que não deve mudar. Você sabe que deve mudar o comportamento, mas você sente que não deve. Então você vai usar o seu racional, você vai mudar o seu comportamento, mesmo sentindo que não deve. E depois que você mudar o comportamento, a ansiedade vai reduzir. Você está ensinando o seu subconsciente que essas preocupações são malucas. Aí o paraquedas abre, cara. Aí você vê que funciona. E quando você vê que funciona, meu irmão, o jogo muda completamente. Quando você vê que funciona, a pegada é outra. Então você primeiro precisa arriscar.
Você precisa correr o risco, entre aspas. Você precisa racionalizar, mudar o seu comportamento. A mudança do seu comportamento vai mudar o seu emocional. Essa mudança de emocional vai clarear sua mente. E quando você clarear sua mente, você vai ver com os seus próprios olhos que a mudança de comportamento tinha que ser feita. Só que você vai ver que a mudança de comportamento tinha que ser feita só depois que você faz. Se você esperar, você ter clareza antes de fazer, isso nunca vai acontecer. O paraquedas nunca abre antes de você saltar. A sua mente nunca vai clarear enquanto você não mudar o seu comportamento. Depois que você mudar o seu comportamento, a sua mente clareia e você vai ver, puta que pariu, é isso mesmo que eu tinha que fazer, eu tinha que mudar meu comportamento. E aí o teu subconsciente começa a aprender com o seu novo comportamento que aquelas preocupações não têm mais a mesma relevância que tinha. E aí essas preocupações todas, a relevância delas, semana após semana, mês após mês, começa a desabar. Começa a cair, a classificação de importância vai reduzindo, até que um dia não tem importância mais. E perde importância. E o que não tem importância, a gente esquece. Igual a regra de português do Rafael. Para mim não tem importância nenhuma. Eu sei falar português, eu sei escrever, eu sei ler. Eu quero que se dane a regra de acentuação. Então, essas preocupações obsessivas vão ter para mim a mesma importância que tem para mim hoje essa regra de acentuação. Eu quero falar, eu quero entender, eu quero ler, eu quero escrever. Para mim chega, é o suficiente. Então, vai ser esquecido, igual essa regra de acentuação. Então, essa que é a pegada. A gente muda o comportamento, e quando a gente muda o comportamento, a gente consegue sensibilizar o nosso emocional. É só o comportamento que faz o nosso emocional mudar. E quando o nosso emocional muda, a ansiedade começa a ser reduzida diante daquelas preocupações. E vai ficando cada vez mais fácil e mais fácil de se considerar. Cara, é sensacional essa estratégia. Só que talvez todos vocês que estão aqui nunca foram ensinados a fazer isso. Então, assim, a gente acredita que não tem cura porque nunca nos ensinaram o caminho. A gente acredita que não tem como superar o toque porque às vezes nunca foi ensinado para a gente o que deve ser feito. Então, para quem não sabe o que deve ser feito, é mais fácil falar que não tem o que fazer. Né? Até o homem chegar à lua, era impossível chegar à lua. É ou não é? Até o homem chegar à lua, era impossível chegar à lua. Né? Enquanto, fazer uma brincadeira aqui, né? Enquanto o Palmeiras não for campeão do mundo, vai ser impossível para mim o Palmeiras ser campeão do mundo. Se o Palmeiras for campeão do mundo, eu vou acreditar que é possível. Por enquanto eu acho que é impossível. É a mesma coisa a superação do toque. Não sei se tem algum palmeirense aqui, desculpa a brincadeira, mas para mim é impossível o Palmeiras ser campeão do mundo. Então, para quem não sabe o que deve ser feito para superar o toque, é impossível superar o toque. Agora, vocês que estão aqui, estão aprendendo, vocês estão vendo a experiência do Rafael, vocês estão vendo a minha experiência, vocês viram a experiência do David. Dia 5 de janeiro eu vou estar entrevistando a Rayane, completamente recuperada, totalmente livre, totalmente free. Então, eu trago tanta gente aqui, que é para ver se eu ponho na cabeça de vocês de uma vez por todas, pô, se tanta gente conseguiu, por que você não pode conseguir? Cara, é apenas uma questão de comportamento, e comportamento está 100% no nosso controle. Por que eu falo que a chance de sucesso é 100%? Porque a ferramenta que você tem que usar é só o seu comportamento. Uma vez que o seu comportamento está 100% no seu controle, a recuperação do toque também está 100% no seu controle. Não depende de sorte. Não é jogo de baralho. Não é cassino. Não depende de sorte. É mais um jogo de xadrez. Depende de habilidade. Então, uma vez que o seu comportamento está totalmente no seu controle e a superação do toque depende apenas do seu comportamento, acabou. Eu quero que vocês saiam dessa live convencidos de que para quem faz o que tem que ser feito, a superação do toque
É inevitável, cara. É apenas uma questão de tempo. Igual o Rafael está convencido disso. Não está, Rafael? Você está quase lá. Só sentar a bunda na cadeira Só sentar a bunda na cadeira e esperar. Porque quando você desconsidera tudo, vai sobrar no seu dia vontades muito pequenas de fazer algum ritual. Aí você não faz. Só que você já consegue não fazer, entendeu? Não é que nem antes que você não consegue de jeito nenhum se segurar. Então, você vê o nível de relevância, tipo, indo pro nível 2, nível 1. Aí quando tá no nível 1, nível 2, assim, vem como uma coisa já sem sentido, aí você fica sem fazer nada, porque você já sabe que você tem que fazer nada, e você continua aquilo, e pronto, não tem mais o que fazer. Né? Você já... Olha que legal, né? A melhor coisa que tem é você resolver um problema sem fazer nada, né, cara? E para resolver o toque, você tem que fazer nada. Você tem que construir um prédio, tem que planejar, tem que contratar, tem que... Cara, tudo na vida tem que fazer alguma coisa para conseguir. Olha só que engraçado, cara. O toque foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu tenho certeza que está sendo o maior desafio da vida do Rafael. E o mais engraçado, né? O meu maior desafio para mim resolver, eu só precisei fazer nada. Essa é a jogada, galera. Se vocês interessante, né? E aí você fica tentando fazer coisas, né? Tudo que você fizer vai ficar pior. Tudo que você, qualquer coisa, você pôr a mão, dá ruim. É o acelerador. É o negócio do acelerador e do freio. Só tem acelerador na mente. Só tem acelerador. Não tem freio. Não tem como você frear. A saída é fazer nada. Engraçado, só que fazer nada, parece que é fácil fazer nada, né? Fazer nada é punk. Em nenhum momento a gente disse isso aqui. Em nenhum momento a gente diz que é fácil. A gente tá dizendo que é isso que cura. Mas que é fácil, não é. É desafiador, porque olha só, você tá indo de encontro. Uma coisa que eu gosto de falar. Eu nunca prometi que a superação do toque fosse fácil. Mas o que eu te garanto para vocês que estão aqui, vale muito a pena, meu irmão. Vale a sua vida. Então abraça a oportunidade. Quem está aqui mostrando, sabe? Eu estou mostrando que eu passei por essa jornada. O Rafael está passando e está quase lá. Eu trouxe gente aqui semana passada. Vou trazer gente aqui em janeiro. Sabe? Eu vou trazer gente aqui sempre que eu puder. Porque eu quero que vocês acreditem. Né? Vocês precisam acreditar, mesmo sem sentir, que a mudança de comportamento funciona. Depois que vocês mudarem o comportamento, vocês vão sentir, funciona mesmo. É essa a pegada, galera. Não é isso aí, Rafael? Cara, apenas o comportamento. Apenas o comportamento. E o comportamento está 100% no nosso controle. Não tem nada a não. Se você só precisa saber disso. Você só precisa, assim, na prática você só precisa mudar o comportamento. Só que para você mudar o comportamento, claro que você tem que estudar sobre isso, né? Você vai fazer sem saber por quê, você tem que estudar sobre o transtorno, ouvir como a gente tá falando sobre ele, assistir vídeos, ler coisas que tenham sobre, para você entender, isso daqui funciona desse jeito. Eu faço isso, ele desmorona, pronto. Aí a partir desse entendimento que é intelectual, ainda não é comportamental, né? Você vai guiar o seu comportamento depois que tiver consolidado, né? Primeiro tem que estar consolidado que realmente isso daqui dá certo. É isso daqui que tem que ser feito. Sensacional, cara. Muito feliz de ter recebido você aqui, Rafael. E que você volte aqui o ano que vem completamente recuperado, cara. Isso aí. Cara, que você volte aqui daqui a alguns meses completamente recuperado, dando seu testemunho de recuperação total e definitiva, cara. Eu quero colocar você no mural de recuperados do Toque Nunca Mais. É isso aí. Porque o meu projeto é fazer um mural com 100 pessoas recuperadas, para ninguém mais duvidar de que a recuperação do toque é uma coisa factível para qualquer pessoa. Não é nada de outro mundo, não tem truque, não tem mágica, não é sorte. Não. É trabalho.
É trabalho de casa. Ou não trabalho, né? Ou não trabalho, porque tem que fazer nada, né? Você fala, não trabalho brincando, dói muito. Não reagir aos pensamentos obsessivos dói. Tem um termo que eu queria, antes de acabar, falar, que quando o Antônio fala, começa a luta contra o toque, né? E eu vou fazer só um adendo, que eu sei que ele não está propondo isso, é só a palavra é muito limitada e às vezes a gente precisa explicar melhor. Mas não existe luta porque não tem ninguém brigando. Não tem. Não seria luta contra o toque, seria um abandono do toque. Você vai porque a luta, às vezes a pessoa vou iniciar essa luta com esse pensamento, aí vai ficar pior, entendeu? Porque você vai começar a ruminar. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, eu não estou conseguindo fazer um enfrentamento. Eu falo, cara, você não tem que enfrentar nada. Você tem que virar as costas para o toque. Não é enfrentamento. Enfrentamento implica em briga. E quando você está brigando, você já deixou claro que a outra parte é relevante. Você tem que virar as costas para o toque. Ligar o dane-se para o toque. Não tem enfrentamento. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando você entender que não há enfrentamento, o que há é você está virando as costas para o toque. Que se dane você. Eu não quero nem saber. Eu estou vivendo minha vida aqui e você para mim é um nada. E aí, essa pessoa perde relevância e vai embora. E você está completamente livre. E só um adendo, esse dane-se que o Antônio falou, não vai ser um dane-se na hora. Na hora, você vai apenas não fazer a compulsão, só que você vai ficar tomado por medo. Não vai parecer que é um dane-se. O dane-se ele vai ocorrer lá na frente. Isso. Ele vai ser um resultado. Você se comporta como quem não está nem aí. Mas você porque tá o que com medo acontece? Caramba. Mas o medo não é você quem produz. Quem produz o medo é o subconsciente. Exatamente. Quem produz o medo, a ansiedade, a culpa e a angústia são ferramentas do subconsciente para chamar a sua atenção. O medo, a culpa, a angústia são todos recursos que o subconsciente usa para chamar a sua atenção. E como eu sempre falo, o processo de superação do toque depende apenas do seu comportamento. E o medo não é um comportamento seu. O medo é o subconsciente que manda para você. Uma vez que o medo é um comportamento do próprio subconsciente, você não tem que se preocupar com medo. Você tem que se preocupar só com o que está no seu controle, que é o seu comportamento. Uma vez que medo, culpa, angústia e ansiedade não estão no seu controle, dane-se também, cara. Você vai sentir medo, mas isso não é problema seu. O medo, quem está te mandando é o subconsciente. Problema seu é o seu comportamento. O que está no seu controle é só o seu comportamento. Cuida apenas do que está no seu comportamento, que o resto o subconsciente resolve. Essa que é a pegada. Não é e isso, é isso aí, galera. É a única coisa que tem para fazer. Vocês têm que se manter na constância. Quando desconsiderar, a ansiedade vai aumentar, com certeza. Os pensamentos vão querer lhe puxar. Você vai sentir vontade de praticar alguma coisa, algum comportamento para poder aliviar a ansiedade. Você vai se manter, não vou aliviar, continua ali, a ansiedade vai aumentar, só que tudo isso não está no seu controle. Se mantenha sem pensar naquilo. Pode estar um turbilhão aqui e aqui, você não está em perigo, porque é apenas ansiedade. A ansiedade não vai lhe machucar. A ansiedade, ela tá ali e vai ter uma hora que ela vai embora e ela não machucou, ela não fez nada em você, ela não tem poder de fazer nada com você. A ansiedade. Então você tá salvo. Nada. Tá salvo. Exatamente. Só que dói, né? Então a pessoa... enquanto tá passando, dói pra cacete. E obscurece a visão da gente. Muito. Tira a clareza mental da gente, fica cego. Mas é isso aí, galera. Rapaz, 1h30 de live, mas foi uma live muito boa, muito esclarecedora. Uma live para que vocês vejam mais uma vez, mais uma pessoa no caminho da superação. Então, é tanta gente que está quase lá, é tanta gente que já chegou lá, é tanta gente no caminho, é tanta gente que já chegou. Cara, não é possível que ainda tenha pessoas que não querem fazer isso. O negócio é fazer.
É só comportamento. E, cara, que massa, cara. Obrigadão, viu, Rafael? Ó, galera, para quem tá aqui me assistindo no YouTube, eu quero pedir só um favor para vocês. Sabe, a gente está aqui há 1h30 conversando. Eu quero todos vocês completamente. Eu só quero pedir uma coisa para vocês, cara. Quem de vocês aqui não segue meu canal, segue meu canal aqui no YouTube. Eu quero fazer esse canal crescer, eu quero alcançar cada vez mais pessoas, porque eu quero ter condições de continuar por muitos anos fazendo esse trabalho. E para eu conseguir fazer esse trabalho, eu preciso também do apoio de vocês. Curtidas, segue o canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, sabe? Me ajuda a manter esse trabalho vivo, porque esse trabalho não é fácil. Exige bastante esforço, dedicação. Encontrar pessoas igual o Rafael também não é fácil, porque o Brasil é grande, cara, é difícil achar pessoas com toque. Mais difícil ainda é ter pessoas no estado que o Rafael está quase recuperado. Cara, obrigado, Rafael, pela presença. Galera, curte o canal. Para quem não me conhece, o canal Toque Nunca Mais está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok. Tem o site também, é toquenunca.mais.com. Acessa lá. E segue meus canais, curte os vídeos, comenta, compartilha. Vamos fazer essa corrente do bem crescer, porque tem muita gente que está precisando superar o toque. O sofrimento é muito intenso e pouca gente entende. Na verdade, só quem sofre com isso é que entende, né? Quem sofre é quem já sofreu. Então vamos fazer essa corrente do bem crescer. Um abraço, galera. Rafael, muito obrigado, cara. 1h30 aqui com a gente, cara. Uma satisfação enorme. Fico muito feliz de ter recebido você aqui na família Toca Nunca Mais. É nóis. Isso aí. Obrigadão, cara. Aquele abraço. Valeu. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E boa semana pra galera amanhã. Para vocês todos amanhã. Abraço, Rafael. Valeu. Fica com Deus. Valeu.